Então, amigos, finalmente temos nossa resposta sobre o que eram os drones de Nova Jersey. Vamos falar sobre essa incrível revelação neste vídeo e acho que todos podemos concordar quando dizemos que esta é exatamente o tipo de revelação que todos estávamos esperando. Como sempre, também gostaria de revisar algumas imagens interessantes de fenômeno aéreo não identificado e percorrer alguns desenvolvimentos novos e interessantes nesse campo. Agradeço muito por vir a este canal, este é o TechChasm, eu sou o seu anfitrião Sebastião. Vamos começar! Agora, amigos, este é o momento pelo qual todos estávamos esperando a grande revelação. Quais são esses misteriosos drones de New Jersey? E finalmente houve uma declaração oficial da Casa Branca. Vamos ouvir, amigos, porque isso é tudo o que estávamos esperando. Atualização sobre os drones de Nova Jersey. Após pesquisa e estudo, os drones que estavam voando sobre Nova Jersey em grande número foram autorizados a serem voados pela FAA por motivos de pesquisa e várias outras razões. Muitos desses drones também eram entusiastas recreativos e indivíduos privados que gostam de pilotar drones. Enquanto isso, a situação piorou devido à curiosidade. Isso não era o inimigo. Isso faz com que eu pense que todos podemos concordar que faz sentido absoluto. Eu diria que isso faz total sentido. Quero dizer, eram os caras da FAA, era a FAA o tempo todo. Isso não é legal. Também foi a FAA que forçou a base da Força Aérea de Wright-Patterson a fechar por algumas horas no dia 15 de dezembro. Vamos ouvir o áudio de um controlador de voo na base da Força Aérea de Wright-Patterson. Seria capaz de fazer a transição do seu acordo para a Montanha Nordeste? Voo METS na Torre Patterson. Tenha extrema cautela para o intenso movimento de sistema de aeronave não tripulada na base. As forças de segurança estão lidando com a situação. Sugiro essa altitude ou acima. Bem, você irá manter 2000 e no nosso formato de transição de voo... Preciso manter as luzes baixas para a segurança poder ver. Entendido, sem problemas. Posição aprovada, senhor. Aprovada, METS Voo 8. Na torre do voo 8. Siga para o METS Flight 8, senhor. Você ainda está aprovado na nossa classe Delta. Após sua saída, Columbus esterilizará a classe Delta a partir das 0330 Zulu. A classe Delta de Patterson está fechada após a sua transição. Me desculpe por isso. Você foi interrompido por... O tráfego, diga novamente. Sim, senhor, sua transição segue aprovada. Porém, a classe Patterson Delta está esterilizada desde 03h30 Zulu por conta da intensa atividade desconhecida de sistema de aeronave não tripulada. As forças de segurança estão cuidando disso e Columbus esterilizará o espaço aéreo após sua saída do Delta. Sim, era a FAA, a propósito, pessoal. Foi a FAA enviando um grande pacote de drones para a base aérea de Wright-Patterson, obrigando Wright-Patterson a fechar no dia 15 de dezembro. Mistério resolvido. Também foi a FAA que sobrevoou a base aérea de Laken Heath no dia 22 de novembro, obrigando os F-15 a decolar para expulsar esses drones. Não obtivemos nenhuma resposta sobre o que eram esses drones em Lakenheath, mas alguns entusiastas conseguiram registrá-los e eles conseguiram ficar no ar por várias horas, aparentemente forçando a decolagem de caças para observá-los e interceptá-los. Mas nunca houve uma resposta oficial sobre o que esses drones poderiam ter sido de fato. Acho que agora sabemos que era a FAA. Mistério resolvido. Bem, e suponho que todos os drones que foram vistos ou avistados voando do oceano sobre a nova costa de Jersey para o interior também eram da FAA. Suponho que a FAA provavelmente também tem uma base submarina na costa de Nova Jersey, ou eles têm um navio secreto em algum lugar da costa de Nova Jersey que lançam uma quantidade enorme de drones para atividades de pesquisa científica e para vários outros propósitos. Seja o que isso signifique certo, bem,
E eu suponho que também era a FAA quem tinha esses estranhos objetos, tipo orbe empregados ao mesmo tempo, simultaneamente aos outros drones. E eu acho que esses orbes também são da FAA. Caramba, a FAA realmente tem alguma tecnologia interessante em seu arsenal. Coisas altamente impressionantes que a FAA tem lá, caramba. Me desculpe, foi aprovado pela FAA. Então também poderiam ser drones militares dos Estados Unidos da América aprovados pela FAA, mas, bem, eu acho que então aqueles objetos tipo orbe que foram vistos interagindo com os drones, às vezes até abatendo drones, fazendo suas baterias falharem e causando que caiam do céu ou interagindo com os drones de outras maneiras, eu acho que esses orbes também eram apenas coisas regulares aprovadas pela FAA. Então sim, quero dizer, este comunicado de imprensa era hilário, não explica nada, nós todos podemos concordar com isso. Foi como eu disse, se você não vai ouvir nada da Casa Branca ou se o comunicado de imprensa é tão vagamente hilário e tão curto que é como se nada tivesse sido dito, então nós provavelmente sabemos que algo mais está acontecendo lá. Agora, não estou culpando essa administração porque acho que eles possivelmente nem sabem o que realmente está acontecendo, porque, como eu disse, a questão é bastante complicada, você pode ter uma convolução de muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e essa nova administração pode nem mesmo saber o que realmente está acontecendo. Ou, se descobrirem, e se eles sabem, como eu disse, você pode ter certeza de que eles não viriam a público com a verdade completa, porque a verdade seria bastante bizarra, tipo, e aí pessoal, houve algumas incursões de objetos desconhecidos, não podemos dizer de onde vieram, provavelmente não são russos ou chineses, porque mesmo que os chineses pareçam bastante avançados, eles não têm drones que possam ficar no ar por 4 a 6 horas e obrigar várias bases aéreas a fechar e forçar caças a serem lançados para persegui-los, e eles vêm do oceano em grande número e eles podem ficar no ar por 6 horas e eles podem ficar escuros quando você se aproxima deles, então nós não sabemos o que eles não são da China, eles não são da Rússia, eles não são nossos. Uau, que possibilidades isso deixa, não muitas mais eu diria, apenas a exótica, mas como você diria isso, como... Se acontecer de você descobrir, tipo, ok, alguns desses objetos, um subconjunto desses... Avistamentos não eram nem drones feitos pelo homem, nem identificações errôneas de aeronaves, nem qualquer outro fenômeno natural que conhecemos. Bem, isso deixa apenas uma possibilidade restante. Não deixa mesmo que provavelmente apenas um pequeno subconjunto de todos os avistamentos era exótico na natureza? Como você explicaria isso? Como você explicaria como temos incursões de objetos desconhecidos e não podemos fazer nada a respeito? Não podemos fazer nada a respeito, podemos apenas enviar nossos drones para investigar esses objetos em forma de orbe, sabe? E também no processo para turvar as águas a tal ponto que as pessoas não são mais capazes de dizer com um alto grau de certeza o que realmente viram. Então, nós não temos a capacidade de interceptar esses objetos e não sabemos o que eles são, mas sim, essa é basicamente a situação atual. Tenha um bom dia, tchau. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Nenhum governo vai querer admitir que não sabe nada sobre o que está acontecendo. Que eles possam ter uma suspeita, que estas são naves de origem desconhecida, de origem não humana. E como você diria isso? Como você diria isso ao público, sem forçar uma divulgação total? Porque se você fizer essa admissão, basicamente terá que dizer, ok, pessoal, nós sabemos o que é, mas se você disser isso, se admitir isso, o segredo foi revelado. E você também tem que vir a público com todas as outras coisas que você pode saber ou pode ter aprendido nos últimos, 80 anos. Então, é isso que eu estava dizendo. Já há algumas semanas, eu não achava que teríamos uma resposta direta e honesta sobre as incursões de drones em New Jersey. Incursões de drones que, aliás, agora são citadas em todos os Estados Unidos da América, ok? Não é apenas em New Jersey, é em todo lugar e não são apenas drones, como eu disse.
São como estranhos objetos em forma de orbe que exibem capacidades e fazem coisas bastante bizarras. Na minha opinião, isso é bastante bizarro e muito decepcionante. E eu espero que a pressão política continue aumentando na nova administração sobre o presidente Trump para forçá-lo a liberar mais dos, os mais antigos arquivos classificados de OVNIs, porque eles liberaram os arquivos de John Fitzgerald Kennedy agora, e eu espero que isso se encaixe bem com essas incursões de drones e que então possamos obter mais respostas, porque como está agora, nós não temos novamente respostas diretas como sempre. Isso eu não esperava nada diferente, para ser honesto. Agora, aqui estão algumas outras reações no 10 por pessoas que parecem compartilhar nosso sentimento de que esse comunicado de imprensa da Casa Branca talvez não tenha sido muito satisfatório. Christopher Sharp diz: acho que muitos de nós podemos perceber besteira. Por que a FAA estabeleceu restrições de voo para impedir seus próprios drones aprovados? Sim. Por que os drones sobrevoaram o espaço aéreo militar sensível? Sim. Por que não houve comunicação desses incidentes para o Federal Bureau of Investigation, Departamento de Segurança Interna, Departamento de Defesa e a Polícia Local, que respondiam à situação? Por que o Federal Bureau of Investigation, Departamento de Defesa e a polícia não conseguiram derrubar os drones apesar dos melhores esforços? Sim. Eles ficaram sem comunicação? Eles disseram várias vezes que esses drones têm a capacidade de ficar sem comunicação ou até mesmo de tirá-los de cena, fazendo as baterias de seus próprios drones morrerem. Além disso, você decide, foi realmente uma coincidência que a atividade do drone coincidiu com outras incursões sobre ativos militares sensíveis no Reino Unido e na Alemanha? E George Schnapp disse algo muito apropriado, na minha opinião. Ele escreveu: viva a nova era da transparência. Acontece que todos aqueles drones misteriosos eram de fato drones. Isso significa que a FAA também autorizou os que passaram zumbindo pelo espaço aéreo de Langley durante 17 noites seguidas? E os drones intracegáveis que se infiltraram em 3 bases aéreas dos Estados Unidos da América, Reino Unido, por semanas? Ufa, que alívio! Agora que a Casa Branca de Trump investigou o mistério do drone e nos garantiu que não há nada nele, mal posso esperar pelo próximo episódio. Em breve. Os arquivos secretos de John Fitzgerald Kennedy revelam que Lee Harvey Oswald fez isso. Muito certeiro por George Knapp. Basicamente não há nada para ver aqui, pessoal. O velho manual, nada para ver aqui. Sigam em frente, tudo está bem, nada para ver aqui. O velho meme do Frank Drabin Naked Gun, aquele meme é sempre tão certeiro, é loucura. Chris Ramsey, a confiança no que o governo nos diz está se deteriorando, mesmo que isso seja uma verdade completa, o que provavelmente não é. Muitas pessoas assistindo não se sentem satisfeitas com essa despreocupada rejeição de milhares de avistamentos por todos os Estados Unidos da América, incluindo muitos em regiões militares sensíveis e nucleares. Uma maneira estranha de cumprir a promessa de transparência sobre a questão dos drones. Eu concordo 100%. E Matt Ford, do show Good Trouble, foi um pouco mais longe e disse: quebrando o verdadeiro Donald Trump se rende ao estado profundo. É claro que eu também teria esperado ouvir mais e obter transparência imediatamente, mas como eu disse, se realmente uma parte desses aparelhos são NHI, bem, então amigos, é realmente muito difícil de revelar isso, mas eu espero que chegaremos lá e talvez o projeto Skywatcher de Jake Barber seja uma parte desse quebra-cabeça para fazer a revelação acontecer. Sabemos que os denunciantes estão vindo à frente, haverá mais audiências no Senado e Jake Barber, o último denunciante, também tinha algo a dizer sobre os drones de Nova Jersey. Ele disse que a atividade lá não foi aprovada pela FAA. Eu sei em primeira mão, eu fui designado lá especificamente para olhar para o fiasco de um ponto de vista de violação da FAA para dar uma base para o Federal Bureau of Investigation. Alguém está omitindo informações relevantes para o novo presidente. Concordo. Acho que nem mesmo o presidente Trump está ciente disso. E eu realmente tenho que dizer que o presidente nem sempre é imediatamente informado sobre toda a situação. Então eu acho que alguns elementos estão escondendo a verdade.
Ok, algum elemento dentro do Departamento de Defesa provavelmente está escondendo a verdade e fornecendo informações falsas para a nova administração, que então passa a fazer esses comunicados à imprensa que são absolutamente sem sentido. Então, achei muito interessante que Jake Barber também tinha algo a dizer sobre os drones e que eles não foram aprovados pela FAA, o que todos nós estávamos supondo, desde o início. Agora aqui está algo interessante que Ross Coulthard disse. O que acontece se os Estados Unidos da América continuarem a manipular as pessoas, ok? E se os Estados Unidos da América continuarão a manipular as pessoas e como se não houvesse nada para ver aqui, é tudo drones aprovados pela FAA. Isso é o que ele disse e achei muito interessante. Vamos ouvir. Amigos. Outro país, digamos a China, pode divulgar informações antes dos Estados Unidos? Sim, eu sei, e de fato isso tem sido apontado como uma possibilidade muito séria. Deixe-me dizer categoricamente. Eu sei por certo que os chineses e os russos recuperaram aeronaves, e na verdade, de forma absurda, estou ciente de situações em que, no início da Glasnost, os americanos estavam envolvidos com os russos em uma recuperação vá-se entender, agora que caímos fora e não nos damos mais bem um com o outro. E a coisa que eu acho realmente interessante é que os russos e os chineses ambos sabem sobre a NHL, é um segredo aberto, E eu não sei necessariamente que houve algum tipo de acordo entre os russos, os americanos e os chineses para não revelar isso. Mas acho que para todos eles há esta guerra fria secreta acontecendo, esta corrida armamentista secreta que David Grush se referiu em sua entrevista comigo em junho de 2023. Eles estão todos competindo. E, de fato, houve situações em que houve recuperações no exterior pelos americanos e houve situações em que eles estão essencialmente competindo com rivais estrangeiros para recuperar esses objetos antes deles. É uma situação muito interessante e sim, existem achados arqueológicos e as pessoas podem adivinhar do que estou falando. Ross Coulthard sempre traz reflexões interessantes, adoro isso. Sobre acontecimentos atuais, eu diria envolvendo o fenômeno aéreo não identificado S, e o que ele diz é realmente interessante, porque quão louco seria se a transparência sobre o assunto fenômeno aéreo não identificado não viesse dos Estados Unidos da América, se os Estados Unidos da América apenas continuassem a manipular as pessoas sobre o assunto fenômeno aéreo não identificado e nada. Nada para ver aqui, pessoal, nada para ver aqui, eram drones regulares aprovados pela FAA e então, a China faz a bombástica revelação e olhem pessoas, temos aqui naves recuperadas, vocês podem vir inspecioná-las, nós somos transparentes a respeito disso, quão louco seria se eles fossem os responsáveis, para, iniciar a revelação e transparência sobre o assunto fenômeno aéreo não identificado. Isso seria completamente insano, mas vocês sabem, desenvolvimentos recentes, se alguns de vocês acompanham os desenvolvimentos no campo da IA, não faz muito tempo que o DeepSeek foi lançado, que também é super bizarro por ser um grande modelo de linguagem open source que funciona localmente no seu PC ou até mesmo no seu smartphone. E empresas norte-americanas como a OpenAI são super de código fechado. Ok, super código fechado. E eles realmente não permitem que você veja o código-fonte e deixe o software funcionar localmente em sua máquina. Você precisa pagar uma assinatura. Mas agora a China se adiantou e basicamente disse: olha pessoal, open source e você pode tê-lo por um preço 10 vezes mais barato. Isso foi surpreendente e é um choque para muitos no mundo da IA. Agora, não seria engraçado se a China fizesse o mesmo em OVNIs? Quão insano e estranho seria isso? Não é os Estados Unidos da América que se gabam de serem super transparentes e abertos com seu povo, o prenúncio de democracia e abertura? E agora, quão bizarro seria se um regime como a China se adiantasse e tornasse transparente a existência dos OVNIs? Eu acharia isso a reviravolta mais hilária e irônica na história. Amigos, vamos analisar brevemente uma imagem interessante de um avistamento de OVNIs.
foi enviado para mim por um dos nossos espectadores e a pessoa tirou fotos disso enquanto estava em um voo sobre o estado de Ohio dos Estados Unidos da América e o que a pessoa registrou aqui. É bastante interessante e, infelizmente, não temos uma gravação de vídeo, apenas fotos. No entanto, acho que as fotos são muito interessantes e dignas de investigação. Então, o que podemos ver aqui é como uma fotografia fora da janela do avião. Ok, podemos ver fora da janela do avião, isso foi fotografado de um avião e uau, um objeto estranho, um objeto preto foi avistado no céu e você pode ver que é muito circular e muito preto agora na próxima imagem, ok, na próxima imagem. Este objeto agora se revela ser, na verdade, dois objetos muito interessantes. Olhe para isso, são realmente dois objetos e eles parecem estar de alguma forma, você pode ver aqui, eles parecem estar de alguma forma conectados com algum tipo de amarra ou barra de conexão. E então a outra imagem tirada ainda mais tarde, ok? Você pode ver aqui e agora de repente esses dois objetos não estão mais conectados e estão separados e você pode ver que são duas esferas pretas com uma superfície brilhante refletindo o Sol. Agora seria claro ter sido super interessante ver se há algum movimento anômalo ou um dos 5 observáveis, porque como está agora poderia ser apenas 2 balões esféricos pretos, ok? Poderia ser apenas 2 balões esféricos pretos. Mas eu diria que é interessante que você os viu primeiro de lado e então você viu que na verdade são 2 balões e eles estão de certa forma conectados, eles parecem estar conectados, mas então eles absolutamente não estão mais conectados e você os vê lado a lado, então eu diria que isso é um pouco incomum ter 2 balões conectados e então eles não estão mais conectados, mas claro que é difícil dizer como está agora, porque vemos que se ampliarmos a imagem, temos uma resolução limitada, então isso teoricamente poderia ser um artefato de imagem e poderia ser apenas que os balões estavam um atrás do outro e um estava obstruindo a visão do que estava mais longe, então eu achei interessante, no entanto, eu queria mostrar isso porque há muitos objetos estranhos avistados nos céus e a altitude também é incomum, como 28 mil, 30 mil pés no ar é onde as companhias aéreas regulares voam. Essa é a altitude de voo regular e sim, é estranho, mas eu realmente não posso dizer que temos um programa de utilização do ar legítimo aqui, porque ainda poderia teoricamente ser apenas 2 balões, mas se eles fizessem algo bizarro e estranho e acelerassem a uma velocidade louca, bem, então sim, a solução, programa de utilização do ar pode parecer muito mais realista. Então sim, muito obrigado por assistir, amigos, obrigado por assistir a este vídeo. É infelizmente um pouco triste que não tenhamos mais informações sobre os drones de New Jersey, mas presumo que nos próximos anos mais e mais informações começarão a surgir lentamente e podemos nos aproximar cada vez mais da divulgação. Muito obrigado por assistir, agradecemos aos nossos patrocinadores que apoiam este canal, vocês são incríveis. Tenham um dia maravilhoso e nos vemos no próximo vídeo, amigos. Tchau!